Oi, eu sou a Tiemi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha meta de leitura de número 7, 8 e 9, que é referente aos meses de julho, agosto e setembro. No total vai dar mais ou menos uns 14 livros e eu resolvi que eu vou falar um pouco sobre cada um deles e o que eu sei já de cabeça assim, sobre cada um deles, exceto o nome do autor e o número de página, que pra isso eu fiz uma colinha aqui, que é pra eu passar uma informação um pouco mais exata da edição que eu quero ler, né, e tal. Isso porque nos últimos vídeos de meta de leitura principalmente, eu tive um pouco de dificuldade assim, eu queria melhorar o vídeo, então eu resolvi pesquisar mais sobre o livro pra trazer mais informação aqui. Ficaram vídeos muito longos e me desanimou um pouquinho das leituras que eu já queria fazer, porque eu realmente não gosto de certos livros, de saber nada sobre eles. Então, tipo, sei lá, alguém indica, eu vejo em outro lugar, e aí eu vejo a capa, ou eu vejo um trecho do livro, e é isso, entendeu? E eu quero ler sem saber nada sobre ele. Às vezes eu evito ler até aquele prefáciozinho que fica no começo pra fugir de qualquer tipo de spoiler, e não só spoiler, assim, qualquer informação a mais sobre a história. Eu gosto muito de me surpreender durante a leitura. Então, como eu pesquisei para os outros vídeos para trazer um pouco mais de conteúdo para esse tipo de vídeo aqui, eu acabei desanimando um pouco, então eu resolvi que esse vídeo aqui, pelo menos, talvez os próximos, não sei, vai ser bem do meu jeito mesmo, vou falar de cabeça. Então eu vou citar o nome do livro e daí, se vocês quiserem, vocês dão uma pesquisada melhor. Eu tô deixando tudo bem organizado lá no Scoob, então não fica difícil encontrar mais informações sobre o livro que te chamar a atenção aqui pelo título, ou sei lá, pela minha indicação. Mas é basicamente isso. Primeiro livro da meta de número 7 é A Bruxa Não Vai para a Fogueira neste livro. É um livro da Amanda Lovelace, de 208 páginas. Eu li esse livro super rápido, já fiz essa leitura, li no e-book, que tava, eu acho que no Kindle Unlimited, no Kindle Ilimitado, aquele programinha da Amazon de tipo Netflix, sabe, de livros. E aí teve uma promoção em julho e daí eu peguei, foi tipo R$1,99 durante 3 meses. Então eu peguei vários livros e esse foi um deles. É um livro de poema, poesia, eu não sei dizer a diferença agora, mas, nossa, eu fico com muita raiva quando eu acho que eu tenho que saber a diferença entre alguma coisa muito óbvia e eu vou gravar vídeos e daí eu descubro que eu não sei, mas enfim, vou pesquisar isso depois. É um livro rápido de ler, tipo, dá pra ler em 1, 2 dias. Não é uma leitura muito leve, porque tem alguns poemas, todos os poemas são com uma temática de um ponto de vista feminista. Então fala sobre coisas como abuso feminino, tem algumas coisas sobre estupro. Ele tem uns gatilhos nesse estilo. Então não é uma leitura leve, eu acho que, enfim, dá pra evitar, dependendo da fase, do momento que você tá na sua vida. Se você não quer uma leitura assim, é melhor não pegar esse livro. Mas se você tá de boas, é uma leitura muito legal. Eu achei interessante, não gostei de todos os poemas, obviamente, mas gostei muito da maioria. E eu achei muito legal o título do livro, inclusive foi por isso que eu escolhi fazer essa leitura, né? Tipo, bruxa, fogueira, tem todo um lance histórico e tal, então eu gostei. Segundo livro é A Morte de Ivan Ilyich. Esse livro é do Leon Tolstói, ou Liev Tolstói, dependendo da edição o nome dele tá diferente, é um nome russo. Tem 96 páginas, super curtinho, e é um livro, a edição que eu peguei é de 2009, mas eu acho que o livro não é de 2009. Eu já tô com ele na lista há um tempinho, não lembro porquê, não lembro como eu coloquei ele, mas provavelmente foi por causa de Ana Karenina, e daí eu comecei a pegar livros relacionados. E o que acontece? Esse semestre eu tô pegando uma matéria na faculdade que é sobre arte russa. E dentro dessa matéria, minha professora é russa, inclusive, e aí dentro dessa matéria tem vários aspectos que eu estou estudando sobre a Rússia e pegando livros de literatura russa. Eu já conheci vários outros autores, autoras mulheres, vencedoras de prêmios super importantes e assim, eu tô com uma lista enorme de livros de autores russos pra ler, tô muito interessada em todos eles, principalmente por causa da matéria. Eu acho que eu vou acabar, eventualmente, dedicando esse semestre inteiro pra esse tipo de literatura, mas eu não queria parar com os outros livros, então, enfim, mas aí tem esse livro que já tava na lista, e aí eu ainda não li, embora ele seja muito curto, mas eu comecei a ouvir ele em formato de audiolivro,
Mas no dia que eu comecei a ouvir eu tava muito distraída, então eu não prestei muita atenção, então eu resolvi que eu vou pegar ele no e-book mesmo e vou investir na leitura, né, tradicional. O terceiro livro chama Aprendizados, é um livro da Gisele Bündchen. Gente, como pode? Uma mulher brasileira, não sei falar o nome dela. Eu peguei esse livro meio que, tipo, vamos ver qual é a dele, né? Não sabia o que esperar da leitura, mas eu me surpreendi muito. Eu admirava um pouco a Gisele, já como pessoa, por causa do ativismo dela. Nunca achei ela uma mulher, sabe, muito fútil. Eu sempre achei ela uma pessoa interessante como figura pública. E daí eu peguei o livro e comecei a ler assim, é meio autoajuda, mas não é tão autoajuda, é um livro sobre ela que tem dicas super interessantes de coisas que eu consegui trazer pra minha vida. Ela fala muito sobre yoga, sobre alimentação saudável, ela conta curiosidades sobre a vida pessoal dela, na casa dela, o trabalho, ela também trabalha em casa. Então acabou que foi uma leitura muito surpreendente, eu gostei muito, eu acho que eu tirei muitos pontos positivos desse livro pra mim mesma, né, pra minha própria vida. Eu acho que vale a pena a leitura, tipo, eu vi muita gente julgando assim, tipo, sei lá, por ser um livro de autoajuda, por ser um livro de, sei lá, celebridade, mas eu achei que ela fez um trabalho muito bem feito, está de parabéns, dona Gisele. É um livro de 238 páginas e foi lançado em 2018. Quarto livro se chama Pedro o Grande, que é um livro do autor Robert K. Massie. Tem 1084 páginas e foi lançado em 2015. Esse eu peguei por causa da Fernanda, que tem um canal aqui no YouTube chamado Só Mais Um Capítulo, mas ela é mais ativa atualmente no Instagram, dando dicas de estudos e, sabe, leitura, de fazer resumos. No canal, na conta Fala Fernanda, _Fernanda, se eu não me engano, vou deixar aqui na tela. E aí ela sempre falava sobre esse livro, esse Pedro o Grande, que até então eu achava que era algum Pedro de Portugal, alguém que fez parte da colonização do Brasil, coisas desse tipo. E não, na verdade o Pedro o Grande é um Pedro que foi um czar russo. E aí no comecinho de agosto, eu acho, ele tá aqui como sendo meta de leitura de julho. Mas na verdade eu acho que eu comecei, coloquei ele na meta no final de julho mesmo. Foi quando ela resolveu fazer uma leitura conjunta de Pedro o Grande e eu resolvi participar só pra, sei lá, ter um incentivo a mais de fazer essa leitura, não sabendo nada do que se tratava. E aí depois que eu descobri que era um czar russo, teve tudo a ver com a matéria que eu peguei esse semestre. E acabou que tá sendo uma leitura super útil academicamente pra mim. Então, é um livro que eu ia ler por pura curiosidade, um livro de história, mas que parece ficção, porque a escrita desse autor é muito legal. Eu tô tipo em 9% da leitura e tô adorando. E vai servir pra muitas outras coisas, pra entender contexto de outras coisas que eu tô estudando sobre história da arte. Então, agora, metas de agosto, é o livro de número 6, que seria o número 1, mas enfim, eu vou ler corrido assim. É o Manifesto Comunista do Marx, tem 72 páginas, a edição que eu peguei é de 2006. Esse aqui eu acho que eu comprei numa promoção da Amazon, eu acho que não tava no Kindle ilimitado não, esse aqui. Foi promoção. E aí, enfim, eu acho que até domínio público, o Manifesto Comunista, não tenho certeza. No momento agora eu tô lendo, tipo, vários manifestos. A maioria são relacionados com arte, com história da arte, movimentos artísticos. Mas esse eu peguei porque, enfim, né? Atualmente, aqui no Brasil, a história tanto de comunista é ruim, não comunista e não sei o quê. E daí, como eu falei já no começo desses vídeos de meta de leitura, eu tô pegando vários livros pra aprender mais sobre história mesmo, pra aprender o que são as coisas, pra poder formar minha própria opinião sobre o que são as coisas, e por isso eu peguei esse livro. Eu ainda não li, mas ele é bem curtinho, devo ler em um dia, sei lá. Livro de número 7, Filha da Fortuna, outro livro da Isabel Allende. É um livro de 476 páginas e a edição que eu peguei é de 2001. Eu ainda tenho outro livro de outra meta de leitura de antes desse, que eu acho que é Casa dos Espíritos, pra ler antes desse, mas eu já coloquei isso na lista porque eu gostei muito de Eva Luna, muito, muito mesmo. Foi uma das minhas leituras, assim, favoritas desse ano, inclusive tem uma resenha pra fazer dele legendada pra colocar aqui no canal. E daí eu já coloquei esse.
Não sei nada sobre a história, não sei do que se trata. Só peguei por causa da Isabel Allende, porque, enfim, é o livro dela, eu tenho certeza já que vou gostar. Livro de número 8, Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. É um livro de 192 páginas e aqui a edição que eu coloquei no de lançamento foi tipo 2014, mas foi que eu vi lá no Scooby, não é um livro muito mais velho que isso. Eu já li esse livro porque eu ouvi ele num audiobook que eu peguei 7 dias grátis no aplicativo, que inclusive eu achei muito bom, chama YouBook, se eu não me engano, e aí tinha esse título e, gente, foi assim, uma experiência muito incrível de ouvir esse audiobook enquanto eu tava a caminho da faculdade e daí eu tava com fone, eu fui andando pra sala de aula ouvindo esse livro e cada frase que saía nos meus ouvidos desse livro, eu ficava assim, arrepiada, sabe? Eu achei maravilhoso. Inclusive, eu vou tentar comprar a edição física dele, eu quero uma edição bonita dele, eu quero ter ele na minha estante. Porque é um livro que eu acho, pelo menos na minha opinião, de ter ouvido a história toda dele, né? De ter ouvido o livro inteiro, que ele não ficou datado. E a narradora nesse e-book, né, dessa edição que eles tinham lá, ela tinha uma voz muito forte, ela tinha um jeito de ler o livro muito, sabe, um jeito muito seguro, muito do jeito que eu imagino que a Virginia Woolf realmente escreveu, porque o que ela fala e do jeito que é narrado é muito, sabe, profundo. Eu gostei demais de ouvir esse livro e gostei demais do livro em si. Inclusive tem um podcast que eu escuto, que é da Gabi Barbosa. Esqueci o arroba dela no Instagram agora, mas o podcast se chama Um Livro Todo Seu, que é só sobre resenhas de livros muito bons. E inclusive ela deu o título desse podcast dela, né, Um Livro Todo Seu, inspirada nesse livro da Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu. Livro de número 9. Useless Magic. Meu inglês é bem complicadinho, mas é um livro da Florence Welch. Esse eu comprei no Book Depository, que é uma loja da Inglaterra, se eu não me engano, e eles têm frete grátis para todo o Brasil. Se vocês entrarem no meu blog, tem um bannerzinho do lado, porque eu adoro comprar livro com eles. Demorou um pouquinho para chegar, mas, gente, é um livro muito lindo. Eu não sei se dá pra ver direito, se vai focar, como aquela blogueirinha. Não sei se tá focando, porque eu tô sem óculos. Talvez não. Aqui, ó. Enfim, depois eu faço uma resenha completinha sobre ele, eu posto no blog com fotos, porque capa dura, é um livro de tecido, tem um negócio dourado aqui. É um livro todo ilustrado, são ilustrações lindas. E tem as letras das músicas da Florence, que é da banda Florence The Machine, que eu amo. E eu comprei esse livro achando que meio que era um livro escrito pela Florence Welch, tipo, um livro mesmo, mas na verdade não, é uma compilação com as músicas dela, só que, né, tudo em formato de poesia. E tem essas ilustrações que provavelmente foram escolhidas por ela, tem um lance todo com papelaria, com cartas, com, sabe, literatura. E eu gostei muito da estética do livro, e eu tô lendo ele meio que... eu tô lendo ele como se fosse um livro, embora sejam as letras das músicas, e daí eu escuto a música e vou lendo, e daí olho as figuras, é mais ou menos como eu tô experienciando essa edição aí. Agora indo pra meta de leitura número 9, que é desse mês de setembro. Livro de número 11 se chama O Nome do Vento, do autor Patrick Rothfuss. Tem 656 páginas, é um livro de 2009. É essa edição aqui que eu tô lendo, peguei o livro físico, que um amigo meu me emprestou, porque ele, enfim, ele gosta muito desse livro e daí ele falou que seria muito legal. É um livro meio que no estilo assim, como explicar? Tipo meio Senhor dos Anéis, meio Hobbit, meio Harry Potter, sabe? Eu esqueci o nome agora, isso é uma ficção. E daí eu peguei porque eu confio no gosto dele e eu não sabia meio que muito, nada sobre a história, na verdade. E o que eu fiquei sabendo
Não, agora eu já tô assim, tipo, aqui na leitura, não é muito, mas já li um pouquinho, já deu pra entender como é que acontece na história. E tô gostando bastante, justamente pela possibilidade de sair do mundo real e fantasia. Ir pro mundo da fantasia, sabe? Me distrai e eu acho que abre minha mente pra outras coisas que eu não consumo com muita frequência, vamos dizer assim. Ele me emprestou também o segundo livro depois desse, mas eu só vou ler quando eu terminar esse, que é um livro bem grande também. E o que todo mundo fala é que ainda não tem a continuação do terceiro livro, que seria o final da história. E todo mundo que lê esse livro e gosta, lê o segundo e gosta, e fica assim, naquela ansiedade pelo terceiro livro. Não sei se eu vou conseguir terminar de ler esse tão rápido assim, espero conseguir ainda esse mês, ou pelo menos até o final do mês que vem. Mas é basicamente isso. E aí não sei ainda o que eu vou achar, mas eu já tô gostando. O livro de número 12 se chama Uma Mulher no Escuro, do autor Rafael Monte. Eu não anotei aqui o número de páginas, nem nada, e eu não tenho esse livro nem em formato digital, nem em formato físico, mas eu descobri ele por causa da Nath Araújo, ela tem um canal aqui no YouTube, e acho que ela falou de relance assim sobre esse livro, mas ela gostou muito da leitura, e depois eu vi alguém que eu sigo por causa de coisas literárias no Twitter, falando sobre esse livro também, e aí eu fiquei muito curiosa, fiquei com muita vontade de pegar e fazer essa leitura, então eu vou ver se eu compro ele ainda esse mês, mas fiquei muito curiosa para saber do que é a história. O 13º livro se chama Vocação para o Mal, do Robert Galbraith, na verdade, mas é da J.K. Rowling, é porque os primeiros livros ela lançou com esse codinome, esse pseudônimo, né, como se fosse um nome masculino. E aí, no final das contas, é dela. E aí agora ela resolveu colocar, porque todo mundo descobriu que o livro era dela mesmo. Esse é o terceiro livro de uma série de mais 2 livros, que é o chamado do Cuco e o outro que eu acabei de esquecer. Nossa, eu esqueci muito o nome do outro, mas eu gostei dos 2 primeiros, é história de detetive. É uma história bem interessante, tem assassinato, tem um suspense, e foca muito no detetive, que é o Strike, Cormoran Strike, se não me engano o nome dele. E aí já faz tempo que eu queria ler esse terceiro livro, mas eu também ainda não tenho ele, nem em formato digital, nem em formato físico, mas é um que tá na minha lista pra comprar assim pra ontem também. Livro de número 14 se chama O Diabo, do Leon Tolstói, também, mesmo autor que eu citei lá em cima, do A Morte de Ivan Ilitch. É um livro de 64 páginas, bem curtinho também, né? E a edição que eu tenho é de 2012. É também literatura russa, também indicado pela minha professora, e enfim, também eu já queria ler por causa de Ana Karenina, provavelmente. Último livro, A Paixão do Jovem Werther, acho que é assim que fala, de 132 páginas, é um livro do Guto. A edição que eu tenho é de 2019, que eu comprei na Amazon também numa promoção. Esse livro, não sei muito sobre a história, mas eu sei que na época que ele foi lançado, ele gerou uma onda de suicídio. Foi inclusive, se eu não me engano, por causa dessa publicação desse livro, dessa onda de suicídio, que todo mundo começou a, enfim, se matar por causa que tem alguma coisa relacionada com isso na história, que criaram aquele termo pra... acho que fizeram estudos e que traçaram um perfil de que isso acontece. Eu esqueci como é que chama agora, eu vou deixar aqui no vídeo quando eu for editar. Mas tem um nome pra isso, de quando várias pessoas cometem suicídio baseadas em alguma coisa, tipo, como se o livro tivesse atiçado esse comportamento. Foi a mesma coisa que aconteceu mais ou menos com 30 Reasons Why, a série da Netflix, que, enfim, foi muito discutida por causa desse assunto e pelo receio de que causasse a mesma coisa que esse livro causou na época em que ele foi lançado. Mas eu tô numa fase, assim, tranquila da minha vida, então eu resolvi que tá na hora de ler, mesmo ficando com um pouquinho de medo desse livro ter algum gatilho, ter algo muito pesado, sabe, que me deixe triste. Mas eu acho que a hora de eu ler ele chegou, então é isso aí. Como eu tenho ele, eu vou aproveitar. É isso, imagino que esse vídeo tenha ficado já muito longo, mas eu vou tentar cortar tudo enquanto estiver fazendo a edição, vou tentar deixar ele o mais enxuto possível. E espero conseguir gravar o vídeo de metas de leitura de número 10 logo no comecinho de outubro. Espero também já ter adiantado várias dessas leituras. Me contem o que vocês acharam
de eu gravar desse jeito nos comentários, se é melhor, se é pior. Enfim, eu vou tentar me adequar porque for mais interessante, porque não tem graça também gravar um vídeo que ninguém vai assistir. É isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo.